Fala galera, professor Guilherme Fonseca na área para o nosso primeiro Esquenta Sedu, Secretaria do Estado de Educação do Espírito Santo, banca FCC. FCC é uma banca super tradicional no mundo dos concursos e isso é muito bom, porque a banca já tem uma tradição muito legal de fazer prova para todos os cargos possíveis e inclusive na nossa Sedu, que há quase 10 anos já utiliza as provas da FCC nos seus concursos. Então vamos lá, vem comigo que eu tenho um monte de coisa legal para te mostrar hoje. Mas antes, você já me segue nas redes sociais? @profguifonseca no Instagram, professor Guilherme Fonseca no Facebook. E claro, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho e para que você seja notificado de todas as atualizações que tiver aqui no canal, que tiverem aqui no canal, e aí você consegue ver aí com muito mais facilidade as nossas atualizações, tá bem? Então vem comigo. E vai aí nos nossos grupos de WhatsApp, aí na descrição do vídeo, nos nossos grupos de WhatsApp para Sedu, vem comigo, estão muito legais também, cheios de dica para você. E agora, vamos falar um pouquinho sobre essa banca? A FCC, minha gente, tem a cobrança voltada para 3 aspectos bastante interessantes das provas. Claro, ela cobra a compreensão e interpretação de textos, então é muito comum que ela cobre isso. A gramática aplicada aos textos, então ela vai usar sempre trechos do texto, frases do texto, sempre vai querer combinar isso à interpretação. Foi assim que ela agiu, inclusive, nas 2 últimas provas para Sedu. E terceiro, ela cobra muito também a significação das palavras. Na aula de hoje, eu vou te apresentar 3 assuntos que ela cobra bastante nos seus concursos. Beleza? O primeiro deles é vozes verbais. Bora lá? Vem comigo! Olha essa questão aí. A frase do texto que permite transposição para a voz passiva é nó. Você já olha esse nome grande aqui, você já sente um tremor. Mas não precisa, galera. Transposição para a voz passiva. O que ele está pedindo? Só para você lembrar, o assunto aqui, o primeiro assunto que ele cobra, é vozes verbais. E existem 3 vozes verbais, ou seja, 3 modos de o sujeito se comportar em relação ao meu verbo. O sujeito pode ser ativo, e aí eu vou ter a voz ativa. O sujeito pode ser passivo, e aí eu vou ter a voz passiva. Ou o sujeito pode ser reflexivo, e aí eu vou ter a voz reflexiva. O que significam essas coisas, minha gente? Significa o seguinte: voz ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo. Toda vez que o sujeito praticar a ação do verbo, isso é uma voz ativa. Por exemplo, se eu falo assim, a mãe buscou o caderno. Olha só, a mãe buscou o caderno. Isso é voz ativa. Observe que a mãe está praticando a ação de buscar o caderno. Tudo bem? Se eu falo, o caderno foi buscado pela mãe, repare que agora o meu sujeito, ele não é mais quem pratica a ação. Ele é quem recebe a ação. O caderno foi buscado.
Portanto, isso é uma voz passiva. Tudo bem? E voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação. Por exemplo, o rapaz se olhou no espelho. Olha bem, minha gente, quando eu digo o rapaz se olhou no espelho, repare, ele olhou e ele foi olhado ao mesmo tempo. Então, nesse caso, ele pratica e recebe. Então, ó, esse se faz com que o rapaz olhe, mas ao mesmo tempo seja olhado. Isso é voz reflexiva. Tudo bem? Ok? Basicamente, esse é o conceito das vozes verbais. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber aqui qual frase que permite essa transposição que a gente fez aqui, ó, da ativa para a passiva. Isso aqui que ele quer saber. Essa troca que nós fizemos aqui. Repare, a gente trocou de buscou para foi buscado. Ah, Guilherme, sabe o que eu faria? Eu sairia testando. Eu sairia testando todas as frases e veria. Cuidado com isso. Sabe por quê? Porque às vezes tem frase que vai ficar muito feia e tá certa, e às vezes pode ter frases que fiquem bonitas, mas que não caibam ali na regra de transposição para a voz passiva. Então, o que você tem que saber? O verbo que pode ser transposto para a voz passiva, o verbo que pode ser passado para a voz passiva, é o verbo transitivo direto. Apenas verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos podem ser passados para a voz passiva. Então, minha gente, quando ele te perguntar a frase do texto que permite transposição para a voz passiva, ele está te perguntando, na verdade, qual é o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. Tem que ter objeto direto, tem que ter transitividade direta para eu passar para a voz passiva. É só essa a condição. E só para te lembrar, o que é o verbo transitivo direto? É aquele que pede um complemento sem preposição. Ó, se eu falo assim, a mulher entregou a carta. A mulher entregou a carta. Olha bem, quem entrega, entrega alguma coisa. Então observe que esse verbo pede um complemento sem preposição. Eu vou chamar isso de verbo transitivo direto. E o a carta aqui, só para te lembrar, fica sendo o objeto direto. E o verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Por exemplo, a mulher deu o bolo ao rapaz. Quem dá alguma coisa a alguém. Então a mulher deu o bolo ao rapaz. Então, apenas verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos é que podem ser passados para a voz passiva. Vamos lá. Em seguida, gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Olha só, quem gravou? Alguém, que eu não sei quem é, gravou uma mensagem. Ó, quem grava, grava alguma coisa. Ó, gravou uma mensagem,
Será que a gente já achou a resposta? Ah, Guilherme, tem pegadinha, não é possível. Mas vamos deixar essa reservadinha aí então. Mas o poeta, este de fato, não morreu. Minha gente, morrer é um verbo que não exige complemento. Certo? Morrer é um verbo intransitivo. Então eu já posso excluir da minha análise. Tá vendo como eu não preciso ficar testando? Se eu sei que morrer é um verbo intransitivo, se a análise da minha frase apontou que morrer aqui é um verbo intransitivo, eu já posso excluir sem testar. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. Aqui está o nosso principal problema, porque você pergunta assim, o que chegou? A notícia. E aí muita gente vai achar que isso aqui é o objeto direto. Só que não é. Repare, o que chegou? A notícia. Então a notícia é o meu sujeito. Tanto é, minha gente, que se eu pluralizar o termo a notícia, eu tenho que pluralizar o verbo, ó. Chegaram as notícias. Então aqui a gente tem de novo um verbo intransitivo. Cuidado aqui, cuidado com essa análise. O poeta estava a bordo do Grande Condé. Ó, o poeta estava a bordo... Ah, então a C a gente já exclui também, hein? É verbo intransitivo. Ó, já dá para excluir também. Deixa eu excluir caneta roxa aqui. Ei, meu Deus. Não está aceitando. Ah, agora foi. Então, o poeta estava a bordo do Grande Condé. O poeta estava a bordo do Grande Condé. Repare, essa ideia de o poeta estava a bordo, isso aqui também não é um complemento. E mesmo que fosse, eu tenho uma preposição. Então eu já posso excluir também. Isso também é um verbo intransitivo. A bordo do Grande Condé é aí um adjunto adverbial, tá bom? Né? Onde que o poeta estava? A bordo do Grande Condé. Então isso é um adjunto adverbial. Letra E. De como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Ó, o verbo aqui é caminha. Caminha depressa, depressa, é uma característica do mundo. Portanto, esse depressa aqui é uma característica e o mundo é o sujeito. O caminha aqui não está no sentido de andar, né? O caminha está no sentido aí de que o mundo está cada vez mais depressa. Isso, portanto, é um verbo de ligação. Logo, minha gente, de fato, um único verbo transitivo direto e, portanto, o único que pode ser passado para passiva está aí na letra A de amor. Então, resposta dessa questão é a letra A. Não é fácil quando você entende que a voz passiva é só o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto? Eu não preciso fazer teste nenhum. Eu preciso só saber que voz passiva é com o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. Beleza? A segunda questão que eu queria te mostrar é uma questão muito generalista. Olha aí. A prova só entrega assim, ó. Está absolutamente correta a redação da seguinte frase. Então ele quer a frase correta e pede para você olhar aí qualquer erro que tenha. Essa frase é muito legal para a gente pensar em alguns erros que a gente sempre comete. Vamos lá na letra A. E aí a gente vai por exclusão também. Ao se deparar com a morte dos pais, o menino interviu em seu próprio destino. Minha gente,
qual é a questão aqui que você tem que ficar de olho no uso dos verbos? Esse verbo aqui, ó, é o verbo intervir. Olha só. O verbo aqui é um intervir. E se um verbo, minha gente, vem de outro, eles se conjugam da mesma maneira em geral no português. E repare que o verbo intervir, ele é derivado, ele vem do verbo vir. Então, repare, qual é o passado do verbo vir? O passado de vir é veio. Ok? Portanto, minha gente, qual é o passado de intervir? Bom, se o passado de vir é veio, o passado de intervir só pode ser interveio. Então, minha gente, tá errada porque o menino interveio em seu próprio destino. Ok? Às vezes a gente conjuga o interviu porque a gente lembra do verbo ver, só que o intervir vem do verbo vir. Então, se ele veio, ele interveio. Beleza? Vamos lá no onde agora. Vamos com outra cor aqui para não confundir. Onde? Lucidez, humor e crítica são ingredientes onde raramente conseguem conciliar-se. Qual é o erro aqui, pessoal? Ó, o erro tá aqui e essa é uma palavra que nesse tipo de questão tem que piscar para você. Olha só o onde aqui. O onde ele está se referindo teoricamente a ingredientes. Só que, pessoal, quando eu uso onde, repare, o onde não é uma palavra que passa ideia de lugar. E tem que ser mesmo. Ingrediente é um lugar? Não. Então não faz sentido eu usar o onde. Então, ó, onde só serve para marcar a ideia de lugar. Tudo bem? Se eu falo em onde, eu estou falando na ideia de lugar. Ok? Ao desespero, seguiu-se a paz, cuja descrença o menino se aproveitou para seguir a sua vida. Vamos lá. Galera, então, ó, só para a gente entender, a gente já excluiu a gente já viu erros na a gente já viu erros na B. Aí o cujo, eu tenho certeza que você sentiu até um desconforto aí, né? Mas vamos olhar. Pessoal, como que eu uso o cujo? Só para você lembrar aqui. Ó, a mulher cujos cabelos falei é linda. Olha só, pessoal. A mulher cujos cabelos falei é linda. O que a gente tem que olhar no uso do cujo? A gente tem que olhar se o cujo está fornecendo uma noção de posse. Ó, eu tô falando sobre os cabelos da mulher? Opa, não é? Não faz sentido que eu esteja falando sobre os cabelos da mulher? Então tá certo o uso do cujo. O cujo tá concordando com o termo posterior? Tá, cujos cabelos. E mais, não tem artigo depois, eu não posso usar cujos os, por exemplo. Então o uso do cujo aqui tá certo. Só que tem mais uma coisinha para você olhar. Quem fala, minha gente, fala de ou fala sobre alguma coisa nesse contexto aqui, né? Então, olha só. Falei de. Para onde teria que ir essa preposição?
para antes do cujo. Então teria que ser a mulher de cujos cabelos falei. Este seria o erro da construção que eu fiz, tudo bem? Que é o mesmo erro que a gente vê aqui na alternativa. Olha bem, deixa eu fazer de azul aqui. Ao desespero, seguiu-se a paz, cuja descrença o menino se aproveitou para seguir a vida. Olha bem, pessoal, é a descrença da paz? É. Então a noção de posse está aqui. O cuja está concordando com a descrença, está sendo usado sem o artigo. Só que olha bem, quem se aproveita de alguma coisa. Então teria que ser seguiu-se a paz de cuja descrença o menino se aproveitou. Logo, errada, minha gente. Deu para entender? Tudo certo? Então, teria que ser de cuja descrença. Então, eu tenho que olhar para usar o cujo. A noção de posse é a primeira coisa que eu preciso olhar. Olhei a noção de posse. Eu preciso trabalhar com a concordância, ver se o cujo está concordando com o termo que o sucede. Olhar se eu não tenho artigo depois do cujo, porque se eu tiver artigo depois, o o a, ou o as, né, eu já sei que está errado. E olhar a questão da preposição. São esses 4 elementos que eu preciso olhar quando eu olho para o cujo, tá bom? Vamos lá! Ao dizer que não tem nenhum intermediário, Milor acentua o caráter de sua plena solidão. Opa! Você conseguiu ver algum erro? Eu não. Vamos ver se isso se confirma, hein? Não há interface. É a convicção de cuja o menino Milor assume ao perder os pais. Não há interface é a convicção de cuja o menino? Será que esse uso de cujo está certo? Vamos fazer os testes. Primeiro teste que eu tenho que fazer. Tem noção de posse? Bom, é o menino da convicção? Eu posso afirmar isso, galera, ó. É o menino da convicção? Faz sentido isso? Não, né? Não faz sentido eu dizer que é o menino da convicção. Não transmite essa noção de posse. Reparou? Além disso, olha bem, eu tenho o artigo aqui depois do cujo, e além disso não está concordando com o termo posterior. Está completamente errado o uso de cujo. Então, erradíssima a letra E também. Só nos sobrou a letra D de doido. Portanto, resposta aí, letra D. Galera, esse tipo de questão eu preciso fazer por eliminação. Não tem jeito. Então, o que a gente já viu nessa questão? Ó, se um verbo é derivado do outro, normalmente eles vão se conjugar de maneira igual. Então, se o passado de vir é veio, o passado de intervir é interveio. Onde eu só uso para lugar, o cujo eu tenho os 4 passos para decifrar, certo? Então, ó, o cujo eu tenho os 4 princípios para decifrar, que são os princípios que a gente viu aqui. Então, esses foram os 3 aprendizados da nossa questão para a gente chegar aí à letra D de doido. Beleza? Vamos para a próxima e aí a gente finaliza, olha bem. Um dos elementos mais importantes na organização do texto de Clarice Lispector é o advérbio de tempo. Então, olha o que ele vai falar, o advérbio de tempo. Tá vendo como ele relaciona ao texto? Ó? Na prova, ele deu um texto de Clarice Lispector para os candidatos. É que para resolver a questão a gente não precisa de ler o texto, mas ele deu um texto de Clarice Lispector. Isso é outra característica que você vai ver, tá, minha gente? Você vai ver muito por aí
é essa ideia de se usarem textos literários nas provas da FCC. A FCC gosta muito disso, então preste muita atenção nisso, tá bem? Como que se encontra grifado em? Então o que ele quer, minha gente? Ele quer que a gente coloque onde que eu tenho um advérbio de tempo. Primeiro, o que é um advérbio? Advérbio é a palavra da língua que vai dar uma circunstância. Guilherme, como assim? Uma circunstância, ele vai dar uma informação, ele vai dar um contexto. E aí, para identificar se é um advérbio de tempo ou de lugar, eu tenho que fazer a pergunta. Então, o advérbio de tempo é aquele que responde a pergunta quando. Certo? Assim como se fosse aqui o pedido um advérbio de lugar, seria a pergunta onde. Se fosse de causa, seria por quê. Se fosse de companhia, seria com quem. Tudo bem? Então, advérbio dá um contexto e eu sei qual é esse contexto a partir das perguntinhas que eu faço na minha oração, a partir das perguntinhas que eu faço na minha frase. Tudo bem? Vamos lá. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Olha que frase bonita. Jamais esquecerei. Minha gente, se eu perguntar quando para você, a resposta pode ser jamais? Pode. Quando que você vai torcer para o Vasco? Jamais. Resposta, certo? Quando você vai torcer para o Vasco, a resposta é jamais. Então, é uma resposta para o quando? É. Então, ele pode ser de tempo. Ok? Eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Eis-me com aquela coisa cor-de-rosa. Minha gente, alguma vez você perguntou quando na sua vida e a resposta foi eis? Quando você vai encontrar comigo? Eis. Não faz sentido, né? Então, eis não é um advérbio de tempo, repare. E agora o que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Quando você vai começar a estudar? Agora. Repare, eu posso perguntar quando e a resposta ser o agora? Sim. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente sem parar. Minha gente, alguma vez você perguntou quando e a resposta foi sem? Quando você vai encontrar comigo? Sem. Não faz sentido, né? Então, tá errada a 4. Logo, a gente encontrou advérbio de tempo nos termos grifados na 1 e na 3. Resposta aqui, ó, letra D de doido. Ok? Então, observe, pessoal, que a FCC cobra a sua capacidade de análise minuciosamente para você fazer as questões. Tudo bem? Essa última questão, inclusive, foi uma questão anterior da prova da CEDU. Beleza, galera? A gente continua se vendo, os nossos Esquenta CEDU vão continuar até o edital, depois a gente começa os nossos encontros de preparação. Estou sempre à sua disposição, se inscreva no canal, estamos sempre juntos nessa caminhada. Te vejo na posse. Beijo pra você!